Correm rumores no mercado financeiro a respeito de uma nova recuperação judicial da Oi. Será que o PT está envolvido nessa história também? Sua Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunia. Em dezembro do ano passado, a Oi finalmente encerrou seu período de recuperação judicial, um processo que se arrastava desde 2016. No decorrer de sua recuperação, a empresa conseguiu reduzir sua astronômica dívida de 65 bilhões de reais para cerca de 22 bilhões de reais. Ainda que tenha sido necessário vender grande parte de seus ativos e operações, inclusive sua operação de telefonia móvel, uma das mais rentáveis e viáveis. A intenção da empresa agora é focar no negócio de transmissão de dados por meio de fibra ótica. Até aí, esse parece ser um raro caso de recuperação judicial bem-sucedida, parte daquele 1% que consegue chegar ao final do processo sem cair na falência. Acontece que, no dia 1º de fevereiro, a Oi acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio de um pedido de tutela de urgência cautelar para evitar que credores peçam o bloqueio de bens da empresa por falta de pagamento de dívidas. Curiosamente, esse pedido é muito semelhante àquele feito recentemente pelas Americanas, empresas envolvidas em toda sorte de escândalos contábeis cujo futuro é bastante incerto. A empresa varejista também acionou a Justiça com um pedido de tutela de urgência e a expectativa é que, em poucos dias, seja apresentado seu pedido de recuperação judicial. Pois bem, aí é que a situação da Oi começa a ficar mais curiosa ainda. Muitos acreditam que a empresa vai seguir os passos das lojas americanas e pedir nova recuperação judicial na sequência do seu pedido de tutela. E isso decorridos menos de 2 meses do fim da sua recuperação judicial anterior. Num possível novo pedido, porém, a situação da Oi seria muito mais complicada, uma vez que a empresa já vendeu grande parte dos seus ativos no primeiro pedido de recuperação, restando pouco ou nada a ser utilizado para salvar as dívidas remanescentes. De qualquer forma, não existem impedimentos legais para o pedido, uma vez que a lei brasileira determina que uma nova recuperação judicial só pode ser solicitada 5 anos após o primeiro pedido, prazo que de fato já foi ultrapassado. Embora tudo esteja ainda no campo da especulação, o recente caso das Americanas levantou essa desconfiança por parte do mercado financeiro, que agora trata como altamente provável um novo pedido de recuperação judicial por parte da Oi. Mas afinal de contas, como a gigante brasileira das telecomunicações chegou nessa situação? A Oi nasceu em 1998 com o nome de Telenorte Leste, mais conhecida como Telemar, nome que passou a adotar oficialmente no ano seguinte. O consórcio Telenorte Leste foi responsável por adquirir uma das fatias do setor de telecomunicações privatizado naquele ano de 1998. E sim, como bem sabemos, esse mercado não foi aberto à livre concorrência, mas concedido a algumas poucas empresas bem relacionadas com o governo. A futura Oi tinha como principal controlador naquela época o grupo Andrade Gutierrez. Esse nome soa familiar para você? Pois é. Enfim, em 2002, a empresa passou a adotar o nome pelo qual hoje é conhecida. Nos primeiros anos, a Oi competiu normalmente com seus concorrentes no setor, mas a coisa começou a mudar de figura durante os governos petistas. Com a chegada de Lula ao poder, começou a ser colocada em prática a política desenvolvimentista dos campeões nacionais, que consistia basicamente no financiamento de empresas que, de acordo com a percepção do governo do PT, tinham potencial para se tornar grandes multinacionais. A Oi era uma dessas empresas, e em 2008, já no segundo governo Lula, um ambicioso projeto de expansão da antiga Telemar foi projetado pelo petista. Naquele ano, Lula e a equipe econômica dele incentivaram a compra da operadora Brasil Telecom pela Oi, uma operação que custou à empresa quase 6 bilhões de reais, financiados pelo BNDES, como era de se esperar. Para viabilizar a operação, o governo Lula precisou alterar a própria Lei Geral de Telecomunicações, que impedia a compra de uma concessionária do setor por outra concessionária. Mas você sabe, lei é só papelzinho rabiscado. No momento que eles querem mudar, eles vão lá e rabiscam o papelzinho de outro jeito. Legislação alterada, a operação pôde ser finalmente concluída. Era o plano da construção de mais um campeão nacional sendo colocado em prática.
Essa aquisição aumentou o endividamento da Oi, mas a expectativa é que o negócio aumentasse o fluxo de caixa da empresa nos anos seguintes. Mas a coisa não para por aí. Em 2010, também com a interferência do então presidente Lula, a Oi iniciou um projeto de fusão com a Portugal Telecom, com o objetivo de criar uma gigante nacional de telecomunicações para competir com as outras multinacionais do setor que operavam aqui no Brasil. Naquele ano, a empresa portuguesa adquiriu parte das ações da Oi e, em 2013, as empresas se fundiram, criando uma única companhia com sede aqui no Brasil. Já naquela época, a Oi contava com uma astronômica dívida de 30 bilhões de reais, fruto, em grande parte, de um péssimo sistema de distribuição de dividendos que fez a empresa reduzir investimentos e, como consequência, ficar para trás de suas concorrentes. Acontece que, dentre os vários controladores da Oi na época, figuravam ainda como minoritários o próprio BNDES, além de fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras. Ou seja, o governo petista queria, a todo custo, receber dividendos da empresa, ainda que para isso ela tivesse que queimar caixa. A fusão com a Portugal Telecom, porém, afundou a Oi de vez. A empresa portuguesa não cumpriu com sua parte do acordo, que envolvia a injeção de 3,2 bilhões de reais na Oi, por estar envolvida na insolvência do português Banco do Espírito Santo. Em 2014, o banco faliu por completo, o que afetou a Portugal Telecom e, por consequência, a Oi, que herdou os prejuízos de sua contraparte portuguesa, aumentando ainda mais a sua já elevada dívida. Outras tantas aquisições feitas pela Oi se mostraram um completo desastre, e o plano petista de transformar a empresa numa gigante nacional das telecomunicações resultou num fracasso de dimensões bilionárias. Outra situação bastante curiosa é a questão dos investimentos que a Oi realizou na Game Corp. Você lembra disso? A empresa do Lulinha, o filho do Lula, ele era acionista nessa empresa. Entre 2004 e 2016, ou seja, exatamente durante a era petista, a Oi despejou 83 milhões de reais na empresa do Lulinha. Um investimento que se reverteu em prejuízo completo para a empresa. Afinal, não sobrou nada dessa empresa do Lulinha. É claro que, dado o montante da dívida da Oi, esse valor chegou a ser irrisório. Porém, não dá para desprezar a imoralidade dessa questão, nem para ignorar o fato de que o favorecimento ao filho do Lula soa, lógico, muito estranho, se a gente não soubesse que o Lula é um corrupto. O caso da Oi é apenas mais uma das listas dos fracassados campeões nacionais petistas. Essa política, uma tentativa keynesiana de desenvolver a economia nacional com base em investimentos estatais, se converteu em um gigante desperdício de recursos públicos. Rios de dinheiro tomados do pagador de impostos brasileiros foram despejados em negócios de mega empresários, resultando quase sempre em retumbantes fracassos. Além do caso da Oi, que talvez seja o mais expressivo dados os valores envolvidos, várias outras empresas transformaram em pó os investimentos realizados pelos governos petistas. A LBR, uma empresa de laticínios formada pela fusão de duas outras empresas, tudo viabilizado, evidentemente, pelo BNDES, se mostrou um completo desastre. As duas empresas originais trouxeram um grande contingente de dívidas para a nova companhia, dívida essa que só fez crescer nos anos seguintes, dados os sucessivos prejuízos da LBR. Ao longo dos anos, diversas fábricas foram fechadas, marcas foram vendidas e milhares de empregos foram destruídos. E a campeã do setor de laticínios se mostrou uma grande perdedora. Já o grupo EBX do famigerado Eike Batista foi outro caso emblemático da era petista. Era o sétimo homem mais rico do mundo, agora é um foragido da Interpol. Eike Batista transformou em pó a maior parte dos investimentos realizados no seu grupo EBX, sendo que, só da parte do governo federal, o Midas brasileiro recebeu nada menos que 10 bilhões de reais. Hoje sabe-se que grande parte desses financiamentos, na maior parte dos casos nesses campeões nacionais, envolveram casos de corrupção. Quem imaginaria? Financiamento de campanhas eleitorais e pagamento de propinas. Agora que o PT está de volta ao poder, porém, fica a grande pergunta: será que a política dos campeões nacionais vai ser retomada? Bem, tudo indica que sim. Afinal de contas, a política de financiamento de ditaduras latino-americanas já foi retomada com todo vigor. Tão logo Lula vestiu a faixa presidencial pela terceira vez. É bem provável que em breve vejamos o Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, financiar mega empresários corporativistas em investimentos que se mostram colossais fracassos em pouco tempo.
Ou seja, veremos o surgimento de uma nova EBX, de uma nova LBR e, por que não, de uma nova Oi. O fato é que empresas que surgiram e cresceram exclusivamente por meio de ação estatal não veem outra forma de continuar suas operações que não seja com o apoio desse mesmo Estado. Não pode ser mera coincidência o fato de que as lojas americanas só revelaram ao mundo o seu rombo contábil depois da posse do Lula, cujo partido sempre foi agraciado com generosas doações de campanha das empresas agregadas ao mesmo grupo econômico. E certamente não será mera coincidência se a Oi, transcorridos poucos dias do fim da sua primeira recuperação judicial, iniciar um novo pedido, agora num bem favorável governo petista. No final das contas, resta para nós o exemplo de como governos socialistas de viés desenvolvimentista podem ser danosos para uma sociedade. Os governos petistas foram capazes de fazer até mesmo uma petroleira dar prejuízo. Então, no setor de telefonia, a coisa não seria diferente. No ímpeto de criar uma campeã nacional, uma gigante das telecomunicações com abrangência mundial, que o PT do Lula conseguiu fazer foi quebrar uma empresa que, de outra sorte, poderia continuar sendo competitiva no livre mercado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de joinha aqui embaixo e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ajudar a gente. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever no canal e no ícone da campainha. Eu te vejo no próximo vídeo.